Meu nome é André. Tenho 24 anos, sou fotógrafo freelancer e moro num bairro tranquilo de Florianópolis. A história que vou contar começou numa terça-feira qualquer, fim de tarde, enquanto eu tentava enfiar o carro na garagem apertada do prédio depois de um ensaio que se esticou mais do que devia. Estava suado, cansado, e ainda com areia nas meias do ensaio na praia. Foi quando vi a Renata atravessando a calçada com duas sacolas de feira. Uma em cada mão, o cabelo preso de qualquer jeito, e aquele olhar meio perdido que a gente conhece bem quando os dias andam pesados. Ela era minha vizinha de porta. 39 anos, advogada, recém-divorciada. A gente já tinha trocado algumas palavras no elevador, vizinhança cordial, nada demais. Mas naquele momento, algo me impulsionou. Talvez o cansaço comum, talvez a luz dourada que batia no rosto dela. Quer ajuda? Perguntei, saindo do carro. Ela me olhou por um segundo, avaliando. Depois assentiu, com um sorriso cansado. Só se não for te atrapalhar, fotógrafo. Ajudei a levar as sacolas até a porta do apartamento dela. Foi quando, numa mistura de ousadia e cansaço, soltei. Se você fosse da minha idade, eu te levava agora para uma viagem pelo litoral. Só com o que tem na mochila. Ela encostou a chave na porta, mas não girou. Virou-se devagar. E quem disse que não pode? Ficamos em silêncio por um instante. Um daqueles que pesa mais que palavra. Ela entrou sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, meio bobo, com a sensação de que tinha falado demais. Menos de 5 minutos depois, a porta do apartamento dela se abriu de novo. Renata apareceu com uma mochila nas costas e um olhar decidido. Vai ou vai amarelar? Eu congelei. Ela riu. Eu tô falando sério, moleque. Corri pro meu AP, peguei a câmera, umas mudas de roupa e a carteira. 3 minutos depois, a gente estava dentro do carro, descendo a rua. O céu já roxo, a cidade ficando para trás. Se der ruim, ela disse, olhando pela janela, a gente culpa o mapa. Eu dei play na playlist que costumo usar para a estrada. A primeira música que tocou foi O Leãozinho, do Caetano. Olhei de relance para ela. Renata não disse nada, mas sorriu com os olhos fechados, como quem lembrava de algo bom. A gente não falou muito naquela primeira hora de viagem. Só o som da estrada, os faróis cortando a noite e uma promessa não dita de que tudo podia mudar a qualquer momento. Ali, no banco do passageiro do meu carro velho, estava uma mulher que eu mal conhecia, mas que parecia carregar dentro dela alguma coisa que me puxava. E eu, que tinha dito aquilo só por brincadeira, agora estava na BR-101 com uma advogada recém-livre e uma câmera cheia de espaço no cartão de memória. A gente chegou em Laguna já era quase meia-noite. A cidade dormia. As ruas vazias, o som das ondas ao fundo, e um vento úmido vindo do mar. Renata olhava tudo com um certo espanto calmo, como se estivesse reconhecendo algo dentro do desconhecido. Aqui tem pousada? Perguntei, já reduzindo a marcha. Deve ter. E se não tiver, dorme no carro. Rodamos por uns minutos até encontrar uma pousada pequena, com uma placa piscando vagas. A recepção era uma salinha com cheiro de citronela e café velho. Uma senhora de moletom e chinelo atendeu a gente com um bocejo simpático. Quarto simples, casal. Só tem esse. Tá ótimo, Renata respondeu antes de mim. Assinei o caderninho, peguei a chave de madeira, e subimos. O quarto tinha paredes de madeira clara, um ventilador barulhento no teto e uma janela que dava para um quintal escuro. A cama era grande, lençol florido, e um clima de anos 90 no ar. Eu durmo no chão, falei, encostando a mochila num canto. Ela tirou os tênis, jogou um travesseiro para mim. Relaxa, fotógrafo. Eu ronco. Isso vai ser punição suficiente. Saímos para comer alguma coisa. Achamos um boteco ainda aberto à beira-mar, com cadeiras de plástico e um som de rádio antigo tocando Zé Cabaleiro. Renata pediu peixe frito e uma garrafa de original. Eu fui de suco de laranja. Ela comeu devagar, olhando o mar escuro. Eu observei em silêncio.
Aquela mulher tinha um jeito de parecer sempre 2 passos à frente, mesmo quando estava quieta, mesmo quando parecia perdida. Por que você veio comigo? Perguntei, de repente, sem rodeio. Ela passou o dedo no copo, limpando o suor da garrafa. Por que eu precisava ir? Só isso. Voltei a mastigar sem dizer nada. Às vezes, as respostas mais simples são as mais sinceras. De volta ao quarto, ela tirou a blusa por cima da cabeça sem cerimônia, ficando com uma regata fina. Virou de costas, prendeu o cabelo. Eu virei pro canto, tentando fingir naturalidade. Ela riu. Você é engraçado. Acha que eu não percebo? Deitamos. A luz apagada. O som do ventilador rodando torto. E, lá fora, o mar. Boa noite, falei, sem saber se era apropriado. Boa noite, André. No meio da madrugada, acordei com a luz azulada da janela e o som de chuva fina. Ela dormia virada de lado, com o rosto sereno, uma mão caída fora da cama. Não me mexi. De manhã, quando abri os olhos, ela não estava no quarto. A cama já estava arrumada, do lado dela, claro, e o sol entrava pela fresta da cortina. Encontrei Renata no quintal da pousada, de pé, olhando o mar ao longe. Vestia uma camisa leve e segurava uma caneca de café. Eu encostei na porta, tirei a câmera devagar e fiz um clique. Ela percebeu, mas não se virou. Se vai guardar isso, ela disse, ainda olhando o mar, que seja bonito. Eu prometo imprimir. Ela se virou, sorriu sem mostrar os dentes, e voltou pro quarto sem dizer mais nada. Minutos depois, estávamos na estrada de novo. Sem destino certo, mas com a sensação estranha e boa de que, se voltássemos para casa naquele momento, já teria valido. Mas a gente não voltou. E nem pensava em voltar tão cedo. A BR-101 se estendia na frente da gente como uma fita infinita, com um cheiro de eucalipto, diesel e maresia. A cada curva, uma paisagem nova. Montanhas de um lado, mar do outro. Renata descalça no banco do passageiro, os pés apoiados no painel, óculos escuros grandes e cabelo preso num coque bagunçado. A gente ouvia uma playlist que começava com Djavan e terminava com Cícero. Ela sabia as letras todas. Às vezes cantava baixinho, mas parava quando percebia que eu estava ouvindo. Você conhece MPB melhor do que muito radialista, viu? Falei. Ela sorriu, sem tirar os olhos da estrada. Cresci ouvindo disco de vinil. Chico, Gal, Bethânia. Meus pais eram desses. Paramos numa lanchonete com vista para um campo aberto. Um lugar simples, com um letreiro azul desbotado, pastel e sucos da Neia. Pedimos pastel de carne e suco de maracujá. Sentamos do lado de fora, embaixo de um guarda-sol desbotado. E o casamento? Perguntei, já esperando que ela mudasse de assunto. Renata levou o copo à boca, tomou um gole demorado. Depois limpou o canto da boca com o guardanapo de papel, acabou antes de eu perceber que já tinha acabado. Ficamos em silêncio. Não um silêncio ruim, mas desses que deixam espaço para as coisas assentarem. E você? Ela devolveu. Eu o quê? Sua história. Respirei fundo. Falei da minha mãe, que me criou sozinha. Da avó que me deu uma câmera velha quando eu tinha 13 anos. Da primeira vez que vendi uma foto numa feirinha. Da sensação de finalmente poder fazer algo meu. Ela ouviu tudo em silêncio, de um jeito que não era passivo. Era escuta de verdade. Quando terminei, ela só disse: sua avó era esperta. Voltamos para a estrada. Em Garopaba, decidimos parar para ver o pôr do sol. Caminhamos na areia, os pés afundando leve. O céu pintado de rosa, laranja e um azul quase roxo. O vento batia no rosto e trazia cheiro de sal. Você tem jeito de quem já viveu muito, falei, sem pensar muito. Ela parou, olhou pro horizonte. E você tem jeito de quem ainda vai quebrar muito a cara. Rimos. Não doeu. Era verdade. A pousada daquela noite tinha varanda com redes.
2. Mas a noite estava fria, e o vento atravessava a tela da janela. Pegamos uma manta só. Deitamos em silêncio, cada um na sua rede, até que o balanço me levou mais para perto. Quando percebi, nossas mãos se tocaram, meio sem querer. Eu quase a beijei. Fiquei a um palmo. Ela me olhou de lado, sem recuar, mas também sem avançar. E disse, baixo: boa escolha. Afastar foi difícil, mas necessário. O clima entre a gente mudou ali. Não que tivesse esfriado. Ao contrário. Tinha algo mais firme agora, como se ela dissesse, eu decido o ritmo. E eu entendi. A madrugada foi de silêncios confortáveis, cobertores divididos e o som das folhas balançando. Antes de dormir, ela sussurrou: essa viagem ainda nem começou, André. E eu não sabia se aquilo era promessa ou aviso. O dia amanheceu com cheiro de chuva. Acordamos com o barulho ritmado das gotas no telhado da pousada. O céu, antes claro e largo, agora era um bloco cinza que cobria tudo. Ela se espreguiçou ainda na rede, coberta até o nariz, e murmurou: parece que hoje a estrada vai esperar. Descemos enrolados em casacos leves e seguimos até uma cafeteria escondida no centro de Imbituba, dessas que misturam cheiro de grãos torrados com madeira úmida. Tinha a luz amarelada, sofá de veludo gasto e prateleiras com livros esquecidos. Sentamos num canto, perto da janela, enquanto a cidade era lavada lá fora. Ela pediu café coado e um pedaço de bolo de milho. Eu fui de chocolate quente. Tinha um casal discutindo baixinho na mesa ao lado, e a trilha sonora era uma música instrumental lenta, quase hipnótica. Renata puxou um dos livros da estante, A Descoberta do Mundo, da Clarice. Começou a ler, baixinho, como se falasse só para ela mesma. Mas era para mim. Sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas, absolutas. Você lê como se sentisse cada palavra, comentei. Ela fechou o livro no colo, olhando pela janela. Por que eu sinto? Ficamos ali, vendo a chuva cair pesada, pingando no toldo de lona, lavando as calçadas, escorrendo pelas folhas. Ela parecia mais leve, como se aquela pausa obrigatória tivesse aberto uma fresta dentro dela. De volta à pousada, a luz acabou por volta das 6 da tarde. A dona do lugar trouxe velas e uma garrafa de vinho barato, que ela chamava de reserva da casa. Se der sede, tem água da chuva, brincou, e nos deixou com 2 taças de vidro grosso. Renata acendeu uma vela na mesinha, se sentou no chão e fez sinal para eu sentar ao lado. Abrimos o vinho com dificuldade, ela gargalhou quando a rolha quebrou e tive que empurrar o resto com a faca da cozinha. Sentados no escuro, com os rostos iluminados pelo tremeluzir da vela, conversamos como se o mundo lá fora não existisse. Ela contou sobre os dias em que pensou que o casamento ia dar certo, sobre a vez em que fugiu sozinha pro interior de Minas para não surtar, sobre como desaprender a conviver com silêncio foi o mais difícil. Eu não tenho medo de estar sozinha. Só não quero mais me sentir invisível. Segurei a mão dela sem dizer nada. E ela manteve a minha ali. Quente. Presente. Depois de um tempo, a conversa virou sussurro. As palavras ficaram mais curtas, os silêncios mais longos. Não havia urgência. Nenhuma. E ainda assim, tudo era intenso. Dormimos juntos naquela noite. Só isso, juntos. O colchão rangia com qualquer movimento, mas nossos corpos se ajustaram como se já soubessem o caminho. Ela encostou a cabeça no meu peito e, em algum momento, segurou minha camiseta com força, como quem se âncora. O calor do corpo dela era mais forte que o cobertor. Acordei antes do sol. O céu ainda escuro, mas sem chuva. Saí devagar, peguei a câmera, e fui até a frente da pousada. A estrada estava molhada, refletindo os primeiros tons do amanhecer. As folhas ainda pingavam. O mundo parecia outro, mais lento, mais nítido. Apontei a lente e cliquei. Naquele instante, eu só pensava numa coisa: eu não quero que isso acabe. Balneário Camboriú apareceu no horizonte como um exagero.
Prédios altos, buzinas, gente apressada. Aquele contraste com as cidades pequenas que vínhamos passando caiu feito pedra entre nós. Renata fechou o vidro do carro devagar, olhando a avenida lotada. Tá cedo para voltar para a civilização, não acha? Ela soltou, com um riso seco. É só uma parada. Queria fazer umas fotos por aqui, respondi, sem tirar os olhos do trânsito. Fotos? Com esse monte de prédio igual e vendedor de caipirinha gritando? Ela estava irritada. E eu também. Só que por motivos diferentes. Você veio comigo porque quis, Renata, falei, com mais firmeza do que o necessário. Ela demorou a responder. E posso voltar sozinha também. O silêncio que se instalou depois disso foi diferente dos anteriores. Era denso. Pesado. Desagradável. Paramos numa pousada com ar-condicionado barulhento e recepção fria. Pegamos 2 quartos. Sem discutir, sem trocar mais do que um olhar. No quarto, abri a mochila e tirei uma das fotos que havia revelado naquela manhã, ainda em Imbituba. Era ela, olhando o mar. Imprimi no café onde tomamos café coado e li mais Clarice. Escrevi com minha letra torta no canto da imagem, mesmo de longe, ainda te vejo. No dia seguinte, antes de descer para tomar café, deixei a foto encostada na porta do quarto dela. Esperei no saguão, café na mão, olhos na porta. Quase 20 minutos depois, Renata apareceu. Cabelos presos num coque rápido, sem maquiagem. Olhou direto para mim. Você é impossível. Dei um gole no café. Mas sou teimoso. Ela se serviu em silêncio, sentou à minha frente. Não precisava pedir desculpas. Nem eu. A gente já estava aprendendo como se machucava e como voltava. Eu não quero roteiro de adolescente, ela disse, mexendo o açúcar. E eu não quero virar lembrança de fim de semana. Ela ergueu os olhos, devagar. Não precisa ser eterno, mas que seja sincero. Respondi com um aceno curto. Tô aqui. Retomamos a estrada como quem volta a respirar depois de um mergulho longo. Paramos menos. O rádio tocava mais fundo. Às vezes, ela pegava minha mão por alguns minutos e depois soltava. Às vezes, não falávamos nada por quilômetros. Em Itapema, compramos sorvete da Que Bom num quiosque de esquina. Sentamos no meio-fio, como 2 moleques. Ela passou a língua pelo picolé e disse: Você me irrita às vezes, sabia? Você me desmonta. Ela riu. Um riso sem ironia, leve, raro. Seguimos viagem com mais cuidado. Eu comecei a entender que ela não precisava de promessas, nem de declarações. Só de presença. De atenção nos detalhes. De silêncio respeitado e espaço dado. Na saída da cidade, ela encostou a cabeça no vidro e disse quase dormindo: Se isso aqui fosse só uma fuga, já teria acabado. Eu não disse nada. Mas por dentro, eu soube que a viagem tinha mudado de nome. E a gente também. A entrada em Ubatuba foi silenciosa. A estrada sinuosa entre árvores altas, o cheiro de mata molhada e o céu com nuvens carregadas. A gente já não precisava de tanto assunto. O silêncio era confortável, desses que dizem mais do que uma conversa inteira. Renata sugeriu uma trilha até uma cachoeira que ela lembrava de ter visitado anos antes. Deixamos o carro numa estrada de terra e seguimos a pé por um caminho estreito, ladeado de pedras escorregadias e folhas enormes. Eu ia atrás, a mochila com água e câmera nas costas, tentando não tropeçar nos galhos. Ela caminhava com firmeza, mas num trecho mais inclinado, escorregou. Não chegou a cair porque segurei seu braço no reflexo. Rimos juntos. Os 2 molhados de suor e respingos de lama. Se você me derrubasse, ia dormir na rede sozinho hoje, ela brincou. Se eu te derrubasse, eu é que não dormiria. Ia estar ocupado me explicando no hospital. Ela me olhou rápido, como se tentasse decifrar algo, mas apenas seguiu andando. A cachoeira era pequena, escondida, com uma queda tímida, mas linda. Tiramos os tênis,
Sentamos nas pedras e molhamos os pés. A água gelada cortava a pele e clareava os pensamentos. Ficamos ali por um tempo, sem pressa. Foi quando ela quebrou o silêncio. Ele parou de olhar para mim como quem ama. Demorei um segundo para entender o que ela queria dizer. Não perguntei de quem falava. Era óbvio. Às vezes, a gente não percebe quando a gente some aos poucos, completou. Respirei fundo. Eu nunca olhei para você de outro jeito. Ela fechou os olhos, encostando a cabeça no joelho. Não respondeu. Não precisava. De volta à pousada, comemos brigadeiro de colher direto da panela. Ela fazia tudo de improviso, leite condensado, achocolatado e manteiga num fogareiro portátil que encontrou na cozinha comunitária. Rimos como crianças ao queimar a primeira leva. Assistimos a um filme antigo na TV pequena do quarto. Ela encostou em mim devagar, a cabeça no meu ombro. A proximidade agora era natural. Como se os corpos tivessem encontrado uma linguagem própria. Dormimos juntos naquela noite. E diferente da primeira vez, não foi por falta de opção. Foi por escolha. Os gestos foram lentos, quase sem palavras. Um carinho nos cabelos, um toque leve nas costas, um abraço que durou mais do que o necessário. Acordei antes dela. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina, suave. Peguei a câmera sem fazer barulho e a fotografei dormindo, com os cabelos bagunçados e o rosto relaxado. Não mostrei a foto. Mas soube, na hora, que aquela imagem não era para mais ninguém além de mim. Passamos o dia em silêncio bom. Entramos num sebo-café escondido no centro da cidade. Ficamos horas ali, folheando discos, livros velhos, ouvindo música em vinil. Ela segurou um LP dos Tribalistas e comentou: "Você tem cheiro de coisa que tá começando." Olhei para ela, mas ela já estava de costas, devolvendo o disco à prateleira. E por mais que não dissesse com todas as letras, eu sabia, algo nela também tinha recomeçado. Chegamos em Paraty quando o sol já começava a dourar as pedras da rua. A cidade parecia ter saído de um livro antigo, com suas casas brancas de janelas azuis, vielas estreitas e o barulho dos passos sobre o calçamento irregular. A luz amarelada deixava tudo com cara de lembrança boa. Renata desceu do carro devagar, esticando as pernas e olhando em volta como se respirasse fundo pela primeira vez em dias. "Eu amo esse lugar", ela disse. "Parece que o tempo não tem pressa aqui." Nos hospedamos numa pousada colonial, com varanda, redes coloridas e cheiro de madeira antiga. A dona, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso largo, nos chamou de casal bonito enquanto entregava a chave do quarto. Renata sorriu, agradeceu. Eu apenas balancei a cabeça, sentindo o rosto esquentar. O quarto tinha janelas amplas, móveis de madeira escura e uma cama de casal com colcha de crochê. Renata correu os dedos pelo encosto da cadeira, como se reconhecesse cada detalhe. "Aqui, sim", ela disse baixinho, e abriu as janelas para deixar o entardecer entrar. Saímos para jantar num restaurante pequeno, com mesas na calçada e velas acesas mesmo antes de escurecer. O garçom nos atendeu com simpatia, e a trilha sonora era só violão e voz. Ela pediu vinho branco. Eu acompanhei. Conversamos pouco. Não por falta de assunto, mas porque o momento falava mais alto. Ela tocou o meu pé por baixo da mesa. De leve. Não recuei. Na volta, caminhamos devagar pelas ruas de pedra. As luzes dos lampiões criavam sombras longas nas paredes, e o som distante de um violino ecoava de algum canto. No meio de uma ruazinha sem movimento, ela parou. "Se fosse só uma história, já valeria", disse, olhando para mim com aquele jeito que ela tinha de misturar firmeza e ternura. "Mas e se for mais que isso?" Ela não respondeu. Apenas me beijou. Devagar, sem pressa. Como se cada segundo merecesse ser sentido. Meus braços encontraram a cintura dela, e o mundo ficou pequeno. Só existia o som da nossa respiração e as pedras sob os pés. No quarto, a luz estava baixa. Ela tirou os brincos, soltou o cabelo, e veio até mim com um sorriso calmo, quase doce.
Nada era urgente. Nenhum gesto apressado. A entrega veio aos poucos, como uma dança antiga que os corpos já conheciam, mesmo sem ensaio. Foi diferente de tudo. Maturidade, silêncio, entrega. Dormimos abraçados, sem precisar prometer nada. De manhã, acordei com um som suave vindo do celular dela. Quando abri os olhos, Renata dançava descalça no quarto, vestindo apenas minha camisa. A música era Velha Infância, e ela girava devagar, rindo de si mesma. Peguei a câmera, quase em reflexo, e registrei o momento. Ela parou, me olhou com o rosto iluminado pelo sol. Quero essa pra mim também. Pela primeira vez, ela pediu uma foto. Não para guardar uma lembrança, mas para não esquecer quem era naquela manhã. E eu soube que nada ali era só passagem. A volta teve menos palavras. Não porque faltasse o que dizer, mas porque o silêncio entre a gente já tinha aprendido a falar. Renata dormia com a cabeça encostada no vidro, o cabelo bagunçado e os óculos esquecidos no colo. A estrada passava lenta pela janela, praias ficando para trás, placas familiares aparecendo, e aquele sentimento estranho de retorno que mistura alívio com saudade do que ainda nem terminou. Paramos na mesma cafeteria onde havíamos tomado o café antes de deixar Imbituba. A chuva já tinha ido embora, mas o chão ainda estava úmido. A mesma atendente nos reconheceu. Casal voltou? Ela perguntou, servindo o café. Renata riu, mexendo o açúcar com calma. A gente nem sabe se saiu. Sentamos à mesma mesa. Ela tirou o celular da bolsa e ficou olhando as fotos desfocadas que tinha tirado durante a viagem. Praias com o dedo na lente, selfies tortas, uma rede balançando vazia. Você vai revelar as suas? Perguntou. Algumas. Quero aquela da manhã em Ubatuba. E a de Paraty, claro. E uma da estrada. A que você achar que tem a nossa cara. Assenti. Vai ser difícil escolher. É, mas você tem olho bom, ela disse, e sorriu sem desviar o olhar. De novo na BR-101, o trânsito aumentava conforme nos aproximávamos de Florianópolis. Os outdoors, os carros apressados, os bairros conhecidos. Tudo reaparecia com aquele gosto de rotina retomada. Mais diferente. Como se agora os olhos vissem com outro foco. Chegamos no prédio perto das 8 da noite. A garagem ainda apertada, o motor desligando devagar, e o peso do fim pairando no ar, mas sem tragédia. Ficamos parados dentro do carro por alguns segundos, os faróis iluminando a parede. Ela olhava para frente, quieta. Depois virou o rosto. Quer que eu te leve até a porta? Eu olhei para ela. Em vez de responder, abri a porta do carro e saí. Dei a volta, peguei a mochila dela no porta-malas e entreguei em silêncio. Ela entendeu. Subimos juntos. O corredor do prédio era o mesmo, a luz fria, os passos ecoando. Mas havia algo novo em tudo. Dentro do apartamento dela, Renata deixou a mochila no chão e tirou os tênis. Você tem café? Sempre, respondi. Mas só se for coado. Ela riu, indo até a cozinha como se já soubesse onde tudo ficava. Então fica. Enquanto a água esquentava e o aroma do pó começava a subir, ela se encostou no balcão, braços cruzados, e me olhou como se dissesse, é aqui. Sem pedir promessa. Sem drama. Só a constatação de que o que a gente viveu estava longe de ter sido só uma viagem. E foi assim que eu entendi, algumas histórias não precisam de ponto final. Elas só seguem. Como estrada longa, onde cada curva guarda mais do que parece.